A altura de entrada e saída, vamos lá para polêmica. Aliás, polêmica não, né? Vamos ajustar algumas coisas. A literatura trabalha aí, se a gente falar de um rotacionado, trabalhando com 50% de colheita, ou seja, vamos citar um exemplo de um Mombaça, você entra com 90, sai com 45. Falando aí que a gente tem em torno de 22 a 24 dias de tempo necessário de descanso para retornar nessa mesma área. Só que quanto mais adubado e mais bem trabalhado, a gente entende que esse intervalo de descanso ele pode ser modificado. Aqui dentro do sítio Busca Vida e em algumas propriedades que eu trabalho, isso é tudo muito moldável. De que maneira? Se eu tenho um rotacionado convencional, a gente precisa de ter o máximo cuidado, porque se eu esperar a altura de entrada estar na hora certa da entrada do primeiro piquete, normalmente o último piquete ele passa. Então, primeira consideração, vou entrar com essa altura de entrada um pouco menor, pensando num rotacionado ou pensando numa área grande, entendendo quantos dias eu vou ter de pastejo até chegar no último e pegar tudo na hora certa. Frederico, o que eu devo fazer então? Talvez, num primeiro momento, entrando um pouco antes, diminuir o período de ocupação dentro dessas áreas, passando um pouco mais rápido para tentar controlar essa altura de entrada para posteriormente a gente conseguir trabalhar com um tempo de ocupação pré-definido, pensando que a gente tem um período de ocupação de dias fixos. Bacana. Fui para um modelo de pastejo de cerca móvel. O que fazer? A altura de entrada ela precisa de ser definida, tá? Levando em consideração esses quesitos que a gente já passou. Porque a gente vai ter o mesmo tempo e precisa estar preparado para que esse capim não passe demais, para não chegar no final dessa área e eu ter um capim passado. E entrando numa área com capim passado, ele sempre vai ser passado e nosso desempenho afunda. Eu tenho pouco animal e muita área. Vamos trabalhar com um pastejo mais rápido, um pastejo de desponte, porque naturalmente eu deixo mais resíduo e naturalmente eu volto com menos tempo de descanso. Eu tenho uma segunda situação, eu tenho muito gado e pouca área. Desde que isso seja balanceado de forma racional, o que eu posso fazer? Rebaixo um pouco mais esse capim, dou mais tempo de descanso, de maneira com que a hora que eu fizer todo esse percurso, toda essa rota com os meus animais, a hora que eu voltar nesse primeiro piquete, esse piquete já vai ter uma produção de matéria seca natural para conseguir dar suporte para essas áreas e para esses animais. Nessa situação, a altura de entrada ela vai ser sempre mais pesada no quesito quem eu privilegio, a altura de entrada ou de saída. Sempre a entrada vai ser mais privilegiada pensando em desempenho. E a altura de saída vai ser monitorada de acordo com a quantidade de animais que a gente tem, tá? Se eu tenho poucos animais, uma altura de saída um pouco maior, e se eu tenho mais animais, uma altura de saída um pouco menor. Eu não vou colocar números porque a gente tem vários capins com várias diferenças de fisiologia de espécie para espécie. Mas fica essa dica aí, prática e rápida. Continua comigo, nós vamos fazer vários conteúdos com informações extremamente relevantes para essa situação de pastejo, tá? Tamo junto.